Então, em relação ao sétimo ônibus, tá? Em relação à periodicidade, seria para novembro, né? Como foi comentado aí. Eu acredito que até o final do mês, aí, em plena Black Friday, a Mythos ela vai estar entregando, para quem pegou na pré-venda, claro, né? E para quem estiver esperando sair para aproveitar, eu não sei se ele vai entrar junto com os outros materiais, por ser algo novo, mas, né? Esperamos que sim. Esse ônibus, ele contempla aqui 6 edições, que até aparece ali, pelo menos o nome da principal, mas ele fala das edições ali na própria capa do ônibus. Mas eu coloquei aqui as originais, e aí depois eu vou explicar o porquê da diferença em relação ao que saiu no Brasil e qual é o problema de colocá-las aqui. Essas serão os 6 números, tá, que compõem esse ônibus aí que a Mythos vai estar publicando agora. O de número 7, né, que quem diria, né, que um ônibus de Bonelli e ainda de Tex, né, e ainda do início da fase do Tex, não é nem assim melhores arcos escolhidos, como o Super Almanac fazia e tal. Ou seja, é um ônibus só de histórias datadas do Tex, que ainda está na fase das tiras, nem entrou na fase das HQs propriamente dita, e que esteja fazendo sucesso, né? Tanto dele quanto do Fantasma. O Fantasma era um outro que não vendia, né? Já foi cancelado inúmeras vezes, voltava sempre em um formato diferente, e agora também é uma outra iniciativa que acabou dando certo. A gente começa aqui, nessa ordem mesmo que eu coloquei, que é o Coiote Negro, né, que aqui foi traduzido, né, desde lá do tempo da VEC, né, de uma outra maneira, vai estar ali compreendida todas as histórias, né, dentro desse busão, como eu havia colocado, começando ali pela do Coiote. Só que qual que é, digamos, o principal atrativo aqui desse material? Né? Primeiro, é a questão de um dos vilões, ele até acho que citado na sinopse do material, que seria o Quatro Dedos, né, dependendo muito da tradução ou tal da versão de como ele é chamado, mas eu não considero assim memorável, mas seria, né, digamos que a estreia, né, de um vilão ali que seria memorável, né, para o cânone texiano, apesar de eu não considerá-lo muito. E há uma outra estreia também, que é a do Pat irlandês, do Pat McRyan, que é um outro personagem, né, criado também pelo Jean-Louis. Esse sim, eu considero que é algo bastante assim esperado e até curioso, para quem já teve contato com o personagem, vai ter contato com o personagem, se eu não me engano, agora na Tex Gigante número 1, né, quando ela voltar, ele aparece na história que tem lá, então justamente a pessoa vai poder ler ao mesmo tempo a origem dele e aí uma história em que ele aparece ali naquela publicação, né, de uma outra linha editorial do personagem. As 2 primeiras imagens aí da direita da tela são dessa origem, né, do Pat McRyan, e essa da esquerda eu deixei como destaque não só pela história em si, aí ela diz respeito aqui ao vilão, né, que eu havia mencionado, mas pela arte do Galep. Eu sei que nessa fase ele já estava trabalhando ali com outro artista, né, emulando o traço dele e tal, trabalhando junto, né? Seria um trabalho ali a 4 mãos, vamos colocar assim. O nível que ele já empregava naquela época já era algo assim absurdo, né? Você vê assim o tipo de sombreado, né? Esse Tex dele, né? Com essa cara de cínico ali no escuro, né? Dentro do salão, esperando os vilões, entre aspas, né? As pessoas chegarem ali, e ele alvejava, né? Não necessariamente para matar ali, né? O objetivo seria desarmar, mas que as pessoas acabavam morrendo por ser uma troca de tiros, isso já acontecia, acontece até hoje, e naquela época também, mais ainda, né? Só para vocês verem, né, o tipo de arte que era trabalhado, que era entregado, né, já naquela época, né, pelo próprio Galep, digamos que é uma fase, assim, republicada, assim, nesse formato, ainda no papel offset, né, naquele mesmo papel que tem ali no ônibus, vai ser a primeira vez. Agora sim, em relação às edições, e aí eu vou mostrar o porquê disso porque isso é complicado, né? Mostrar aqui as nacionais. Então a gente tem a capa, né, da primeira vez que esse material foi publicado aqui pela VEC, tá? A primeirona ali. A segunda já é a segunda edição, ainda na fase VEC. E aí, da terceira em diante, não são as mesmas HQs, mas aí já é da fase Globo, e eu vou explicar por que elas estão ali. Qual que é o problema em colocar na sequência as HQs que reproduzem esse material, que é o que vai sair agora dentro do ônibus, mas em ordem cronológica? O problema de quando esse material ele era publicado aqui ainda na fase VEC é que ela não seguia uma ordem, seguia uma sequência numérica, mas não de histórias entre as HQs. A VEC ela podia estar publicando ali numa sequência de números um determinado arco, e aí de repente ele termina, e aí entrava uma outra história de um outro arco que não era a sequência correspondente ao original. Então não havia esse compromisso. Isso era algo muito comum, tá? Pensando na VEC fazendo isso ali nos anos 70. Mas então fica difícil colocar aqui na sequência. Aí não há uma sequência rígida, né? Você teria que ficar pulando vários números e trazendo aqui os números onde essas histórias estão, justamente por não ter essa sequência. Só para vocês terem uma ideia, um pouco depois onde começa, né, essa história do Coiote Negro, logo depois da conclusão dela, 2, 3 HQs depois, já aparece ali o Morisco. Seria a primeira aparição do Morisco e tal. Sendo que, na verdade, o Morisco ele vai aparecer na original, na número 101, né? Exatamente na fase em que o Galep ele para
de desenhar assim, todas as publicações e começa a revezar com outros artistas também, né? Como Lettery, né, o Nicolo e outros assim. Alguns reclamam até, por exemplo, de algumas incongruências, né? Como citando ali o próprio Morisco, se eu não me engano, já chegou a ter história com o Morisco, e aí a origem dele, ela apareceu, não é a origem, a primeira aparição dele foi depois de uma história regular, só para vocês verem assim qual era a confusão, e não havia essa preocupação, né, em consertar essa ordem, né, toda essa cronologia. O Busão, ele já está arrumando para as fases que foram já republicadas dentro da HTEX, né? Logo vai chegar o Juramento de Vingança, que é como saiu aqui traduzido, que aí na HTEX se chamou A Morte de Lilith, e depois Entre Duas Bandeiras também, que foi a número 2, né? Vai sair também no ônibus logo, né? Nos 2 próximos ônibus aí, eu acredito que essas histórias aí já estarão contempladas, tá? E aí as 2 últimas, que são da Globo, eu coloquei aqui porque aí sim, na Tex Coleção, tá, quando ela começou ali na Globo, ali você vai conseguir ler na ordem, que era o objetivo, né, da coleção. Ciente disso que acontecia desde lá da fase da VEC, que mesmo tendo uma segunda edição, a ordem do material não foi corrigida, né, de publicação, a da Globo ela vem para fazer isso. Então a gente tem ali a história onde o temível Coiote Negro, que é como foi traduzido aqui, ela aparece nessa primeira, tá, com um outro título, né, como Caçada Perigosa aí no caso, mas a do Coiote ela está aí dentro, né, desse material, e ela se conclui nessa quarta, né, e última. Essa seria a final. Apesar da capa ela ter alguma relação com a original italiana, as capas da Globo elas são famosas por não terem, digamos que, compromisso nenhum, né, com o material em si. Só para vocês verem, pelo menos ela manteve, digamos que o Puma, né, que aparece ali no último número da original. E ela manteve uma versão, né, dele e tal, sendo como, sei lá, algo relacionado à história. Mas, no geral, não havia compromisso nenhum, nem com as capas, né, e nem com o conteúdo da história, ou o que quer que seja. Era algo, assim, bastante aleatório. Tudo que hoje nós criticamos em relação às capas do Vila, a Globo já fazia isso. Então, esse seria, então, todo o conteúdo aí voltado para ônibus, né, do que vai ser apresentado nesse ônibus de número 7.